Hoje a gente vai pegar o tema proposto aqui pelo Leandro Takeshi. E por que de estudar partitura? Alguns entendem que é necessário estudar partitura, saber ler para evoluir. Por outro lado, tem os que pensam que só ouvido e sentir já é o bastante. Como sei que existem muitas histórias de músicos de alto padrão que tocam muito bem, mas não leem. Enfim, a gente vai se desenvolver esse assunto hoje, a questão da partitura, se é necessária mesmo ou se não é, né? Até porque a gente estava conversando um pouco aqui, o Daniel não é tão fluente assim em leitura, então ele pode dar a perspectiva dele, que obviamente praticamente não afeta nada o trabalho dele. E eu vou dar minha visão, mas antes de tudo, né, tem que se inscrever no canal, comentar. E você vê essa sugestão do Leandro aqui, a gente pegou pelos comentários. Então, sugiram sempre novos assuntos pra gente aí, tá bom? E se você não conhece a Starling Academy of Music, é uma escola virtual e presencial no Rio de Janeiro, tá bom? Se você está aqui na área, vem visitar a gente. Então vamos lá. Para mim, eu acho que é bem simples falar sobre ler ou não ler partitura. Que é basicamente igual a falar, entender inglês, né? É uma língua universal. E a música é mais universal. A leitura, né? A escrita, a partitura é mais universal ainda, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, a partitura ela é igual, né? Então é uma linguagem realmente universal, a maneira que você escreve, e ela não sofreu mutações ao longo dos últimos séculos. Então é bem simples, na verdade, porque é a única maneira que você tem de se comunicar com outro músico através da escrita. É óbvio que você pode se comunicar tocando, né? E talvez essa seja a maneira mais simples e mais conhecida de se fazer música, e mais natural, mais saudável. Mas eu entendo que uma coisa não afasta a outra e não tem nada a ver, sabe? Tem coisas que, se você não souber escrever, não souber ler, não vai acontecer, né? Se alguém te manda uma partitura para você e não tem um registro de áudio, como que você vai saber como que é a música? Ou você lê ou você pede para que alguém que leia toque para você. Existem muitas áreas de atuação para o músico onde a leitura é muito necessária. Se você não ler, você não vai trabalhar. Mas existem muitas áreas de que realmente a galera não liga para isso, as coisas acontecem sem as coisas estarem escritas. Eu, por exemplo, né, fiz um show agora terça-feira, eu memorizei todas as minhas partituras. Eu gosto de memorizar a música para que na hora eu não precise ficar apegado a um papel. Então eu normalmente memorizo as minhas partes, a harmonia, a melodia da música, e quantos outros músicos estavam tocando comigo optaram por estar lendo ali, de certa forma é uma segurança. Eu acho que tem que tomar às vezes cuidado com isso, porque muitas vezes a leitura ela fica como uma bengala para o músico, sabe? Ele sabe que ele não precisa memorizar, porque está escrito ali, então ele vai dar uma olhadinha. Então eu já estou falando de várias coisas ao mesmo tempo aqui, mas é para dizer que eu leio, já tenho talvez uns 15 anos, mas eu não comecei lendo. Eu demorei, inclusive, a ter fluência em leitura à primeira vista. Eu só fui começar a estudar a partitura quando eu estava indo para Berkeley, sabe? Isso já, sei lá, eu já tinha 23, 22 anos, comecei a estudar percepção. E óbvio que para guitarra, né? A guitarra é o instrumento mais complexo para ler. Tem a tablatura, né? Que é diferente, né? Então, é até engraçado, porque todo o meu material que eu faço para guitarrista tem que ter partitura e tablatura, né? Já os materiais que a gente tem de harmonia, percepção, improvisação, a gente só faz partitura, porque, pô, um pianista pega aquilo ali não faz sentido nenhum, né? Enfim, então, eu acho que o processo de você ter fluência em leitura à primeira vista, o que é leitura à primeira vista? É você pegar uma partitura que você nunca viu na vida e você tocar. O que é diferente de você pegar uma partitura e você ter um tempo para analisar. Então, é mais ou menos com o inglês, né? Às vezes o cara, deixa eu ver com calma aqui, eu consigo, até a palavra que eu não sei, eu dou uma traduzida. Então tem níveis, né? A leitura à primeira vista, não. Você tem que pegar, tem que sair tocando. Inclusive no Brasil, a gente vê poucos guitarristas com fluência em leitura à primeira vista, até porque o nosso mercado não tem tanta demanda para isso. Mas eu acho que um nível de leitura, para você compreender, conseguir olhar um tema do Real Book, por exemplo, e você conseguir ler a melodia mesmo que devagar, demore 15, 20 minutos, eu acho que isso realmente é necessário. Vou desenvolver um pouco mais, mas eu quero a percepção aí do Daniel, né? Eu acho que eu posso resumir assim, eu tenho certas limitações, eu acho que eu não tenho uma característica diferente de muitas pessoas, não que isso seja bom, também não é horrível.
Mas eu tenho uma certa limitação de aprendizado, eu só aprendo fazendo, eu tenho músicas, por exemplo, eu não toco nenhuma música, porque eu não gosto de tocar nenhuma música, e já piora, eu só gosto de compor. Então, assim, eu sou difícil para me usar como exemplo. Mas se eu pudesse enfiar um chip aqui, chip de partitura, enfiar aqui e eu saber tudo e ter leitura de primeira vista, cara, eu pagaria uma boa grana nesse negócio. Mas só que na realidade eu tenho que aceitar que do meu jeito é difícil. Se eu não tenho contato com aquilo diariamente e se eu realmente não tenho uma aplicação prática no dia a dia, eu vou esquecer. Então eu já tive aulas, por exemplo, que eu contratei uma pianista, uma professora de piano, para ela me destrinchar a partitura, porque eu tinha curiosidade. Uhum. O que é esse símbolo aqui? Por que tem isso aqui? Ela falou, mas você não vai aprender a ler a música? Não, eu sou muito curioso, então eu queria saber as pausas, onde é, por que é, o conceito todo, como foi criado. Isso, né, também já esqueci a maioria das coisas, só sei o básico. Eu vou catando milho, como diz o outro. Né? Sol, lá, tá, isso aqui, 4x4, dá não sei o quê. Então, assim, eu acho que prejudicou eu não saber disso. Não tanto quanto as pessoas possam imaginar, mas, novamente, eu vejo os compositores de trilha, por exemplo, as pessoas correndo atrás. O cara que sempre trabalhou só com MIDI, nunca leu nada, eu vejo os caras fazendo curso lá fora, né? Sim. Para tentar não ter esse buraco, essa falta que tem, que num momento pode surgir uma coisa e o cara não ter esse conhecimento e ficar para trás. Sim, né? sim. Mas eu sei que do meu jeito, só o chip mesmo. É engraçado. Do jeito que eu sou, só o chip. Porque é interessante, porque é o seguinte, para quem não lê nada de partitura, não faz ideia, o que você está vendo ali na partitura é melodia e ritmo, né? Uhum. Então as hastes elas vão se juntando ali e essas junções têm sentido rítmico, né? O que acontece? A dica que eu dou para quem quer aprender a ler é o seguinte, aprende primeiro o ritmo, depois você aprende a parte melódica. Porque se você desenvolve a parte rítmica, você consegue entender que cada símbolo representa, a melodia só está ali na pauta, né? A segunda linha é Sol, você subiu um é Lá, desceu um é Fá, tem os acidentes, sustenido bemóis, aí tem o B quadro que anula, mas não tem muita coisa além disso, por isso que eu digo que é simples, né? Aí tem umas ferramentas de expressão, que é meio forte, que tudo forte, né? Que é italiano, né? Mas não é tão complexo quanto parece, né? Que a gente tem aquela impressão, caramba, bicho, parece que está escrito em latim ali. Agora, a gente conhece vários exemplos de pessoas que não leem nada. É igual o Daniel, por exemplo. Quando você não tem uma ferramenta, você desenvolve caminhos para driblar isso, né? Você sabe o seguinte, cara, ali tem um buraquinho ali, eu não quero enfrentar esse buraco. Eu dou a volta aqui, demorei um pouquinho mais, mas continuei no caminho. Então tem muita gente que não lê. Eu, basicamente, assim, todos os trabalhos que eu tenho feito nos últimos, talvez, aí 10 anos, todas as pessoas que eu trabalho leem, sabe? Sim. Então a gente sempre escreve os temas, a gente agora tocou no Berkeley Together, cada um a gente tocou uma música de cada músico, né? E o que a gente fez? A gente escreveu a música na partitura, eu já tinha a minha, a gente colocou no grupo do WhatsApp, a gente fez um songbook, cada um imprimiu em casa e praticou. A gente chegou no dia do ensaio, tá tudo certo. Sim. Então isso poupou o quê? O tempo. Vai aprender a ler a melodia, a harmonia, todo mundo já vê. A gente já chegou no ensaio não para aprender a música, né? A gente chegou no ensaio só para passar. Agora, claro que em tudo que você vê na vida tem exceções. Tinha um professor de uma universidade do México que ele era professor universitário e não sabia ler e escrever. Você já soube essa história? O cara, bicho, ele não sabia ler e escrever. Ele era professor e ele conseguiu durante 30 anos enganar a galera, falava bem, eloquente. Gente do céu. Então, claro que esse é um exemplo meio trágico, assim, extremista, né? Mas muitos músicos são excelentes sem saber ler nada. Agora, se eles soubessem ler, isso prejudicaria alguma coisa, né? Tem algo que o Frank Gambale diz, que é uma tirinha dele, que a gente já compartilhou várias vezes,
que eu acho interessante. Ele fala assim, eu acho a coisa mais idiota do mundo um cara vir falar assim, poxa, eu não aprendo a ler partitura, porque senão eu vou ficar duro. Sim. Vou tocar sem feeling. Sim. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando você vai tocar, você vai tocar. Quando você vai ler, você vai ler. Quando você tá lendo, o processo é racional, cara, né? Você tá usando a razão para entender o que está escrito. Quando você está tocando, você está usando outros processos para tocar. Então, sim, são coisas que não tem muito a ver, né? Se você aprende a ler, o que acontece negativamente, que de certo ponto eu concordo, acontece muito com música erudita. O cara só sabe ler. Tá. Mas isso é peculiar à música erudita, né? É característico. Né? O que o músico erudito tem que fazer? Tem que saber ler pra caraca à primeira vista, interpretar bem e pronto. Os caras precisam saber improvisar. Sim. Agora, um músico popular, não. Não desmerecendo, obviamente. Só tá não, as características aqui. É a característica dos caras. Pô, eu tenho um amigo meu que é violinista, meu irmão, é impressionante. O cara pega uma partitura, engole, lê em tempo real, pô, coisa de 150, 200 BPM, sabe? É a realidade. A guitarra é um instrumento complicado, porque você tem opções de tocar a mesma nota em lugares diferentes. Sim. Às vezes você faz uma opção para uma região, no meio do caminho você fala, não foi uma boa opção. Sim. Aí você tem que mudar a mão com forma muito brusca e você, vou ler de novo, já vou optar por uma outra região. É claro que tem maneiras de você... Normalmente sempre quando eu pego a partitura, eu olho da primeira à última nota e vejo a nota mais grave e mais aguda. E eu vejo, já sei que eu posso trabalhar essa região, ou às vezes você tem que trabalhar várias regiões, não tem jeito. A música, ela acaba tendo muitas nuances, né, de alcance. Mas eu acho que essa coisa que a gente já falou várias vezes, se você pudesse, o conhecimento nunca é demais. Sim. Tem que se evitar algumas pessoas que eu conheço que só querem o conhecimento e nunca acham que estão prontos para fazer nada. Então isso é um risco que eu vejo. Sim. Não, eu tenho que aprender partitura. Mas agora que eu vou aprender partitura, eu tenho que aprender tablatura também. Mas você não é guitarrista. Não, mas eu acho que é importante. E o cara fica num vício de nunca estou pronto. Mas isso é uma coisa particular. Isso não é... Tudo que a gente falou aqui até hoje, eu acho que foi sempre isso. Tudo que você puder ouvir, estudar, né? Todos esses cursos de harmonia funcional, de harmonia de não sei o quê, de percepção... O ideal é fazer o máximo de conhecimento possível, né? E depois aplicar isso e estar preparado. Isso também, eu dou sempre o exemplo de você estar, mal comparando a vida, né? A vida é uma guerra. Então, eu brinco que às vezes eu não vou deixar nenhum garfo para trás. Eu vou levar o garfo, porque na hora que acabar a bala, eu meto o garfo. Então, você tem que levar tudo que você puder, ter oportunidade. Se você tiver que escolher, aí sim, aí é uma decisão. Só posso estudar harmonia funcional ou não sei o quê. Aí sim, aí vai ter a ver com o seu estilo, com o que você vai fazer, que vai se aplicar mais. Mas, cara, eu acho que seria um conselho muito idiota de qualquer pessoa dar, não estude isso. Sim, sim. Conhecimento é sempre ótimo. É importante você só não ficar na areia movediça dele, e saber aplicar, né, no dia a dia. E tem uma história engraçada, quem me contou foi o Ricardo Rodrigues, do Yahoo, né? Ele falou que ele teve um cara um maestro, um compositor de trilha, alguma coisa assim, um cara muito grande veio dar uma palestra na Globo lá pra galera, e na hora de perguntas e respostas alguém perguntou assim, cara, como que você lida quando você faz um arranjo, tal, você tá com os músicos, o músico não consegue ler o que você escreveu? O cara olhou assim e falou assim, nunca aconteceu. Que é isso, assim, cara? Como assim não saber ler? O cara achou estranho, mas para mim, em qualquer lugar do mundo era igual, né? Você botava a partitura lá, as pessoas simplesmente iam ler. E tem outro fato interessante, que o Steve Vai, quando ele chegou na Berklee para estudar lá em 70 e pouco, ele não sabia ler. Zappa? Foi, né? Foi antes. Inclusive, isso tem uma ligação com o Frank Zappa, né? Ele não sabia ler nada. E ele ficou traumatizado, ele falou assim, caraca, bicho, ninguém lê aqui partitura e tal. Lê jornal, assim. E ele falou que ele tirou um summer, né, um verão, que tem um break lá de 3, 4 meses, ele falou que ele ficava 7 horas por dia lendo. Ele falou assim, meu irmão, você é o melhor leitor de partitura da Berklee. E, inclusive, eu tive um professor que foi professor dele, que ele me contou, e era professor de percepção, exatamente
na área, né, de leitura. Ele falou que o cara de um semestre para o outro, ele soltou da nota 1 para 7. Caramba. Que a nota máxima é 8, sabe? O cara fica obcecado, assim. Mas quando eu entrei também na Berklee, nessa nota de 1 a 8, eu entrei com 3 em leitura, né? Uma leiturazinha bem ali, mixariazinha, mas todo dia eu treinava 1h30 de leitura à primeira vista. Todos os dias. Tinha quilos de peças, assim, porque na leitura à primeira vista você não pode repetir o conteúdo, né? Você tem que estar sempre... Então você tem que ter muito conteúdo. Você não pode ter um livro de leitura à primeira vista, tem que ter 15, Nossa, 20, né? Tem que ter conteúdo porque se você tem 1 hora de leitura à primeira vista por dia, possivelmente você consome aí 1/3 de um livro. Então, sei lá, cada mês você tem que ter um livro novo. Porque se você pegar 2, 3 livros só, você começa a memorizar as ideias, entendeu? Mas uma coisa assim de aprendizado que eu acho relevante também fazer, que de acordo com a minha percepção do ser humano, primeiro você tem que acreditar e gostar daquilo. Depois você vai pensar em aprender. Porque aprender na porrada, na vontade, só assim, preciso aprender partitura. Bicho, isso não, pra mim, a experiência que eu já tive não funciona. Você tem que curtir, você tem que querer e achar aquilo relevante e gostar do processo, né, de aprendizado. Agora essa notinha que eu não sabia, agora isso aqui. Sim, curtir. Porque senão você vai ficar traumatizado, você vai ficar... como é que fala? Vai perder tempo e vai ser uma coisa cansativa, que depois você talvez até nunca mais queira ver partitura. O vídeo já está ficando grande, mas talvez a gente divida. Mas a história do cara que você estava falando agora, Steve Vai, é muito curiosa, né? Porque ele conseguiu, pelo que eu sei, a vaga para tocar com o Frank Zappa por conta da escrita. Exato. Por ele saber muito. Ele transcreveu as músicas do Frank Zappa, que nem ele sabia escrever, entendeu? Foi isso, o Frank Zappa chamou ele por causa disso. Isso é muito curioso, quer dizer, olha só o caminho, o que causou na vida do cara a escrita. Justamente esse investimento que ele fez na escrita. Porque o que eu acho muito é a questão do meio que você tá. Eu, quando comecei a tocar rock, pop, metal, ninguém lia. Então, você ia ficar ilhado. Não, a minha realidade eu nem pensava em ler, porque para mim realmente era uma coisa que estava muito distante. Agora, quando eu fui para Berklee, todo mundo lia. Sim. Então você não se questiona mais se eu preciso ou não preciso aprender a ler. Faz parte do... Não tem como você estar ali sem saber ler. Alimentar, tomar água. Então é muito meio. Você percebe que na música erudita todo mundo lê. Você conhece algum músico erudito que não lê? Pô, cara, deve ser. Porque já desde o início você já é orientado a isso. Mas concordo também que, às vezes, isso leva muitas pessoas a desistirem. Porque é um processo racional, né? E o que o Daniel falou, no começo você tem que aprender a curtir, se envolver com música. Eu também acho que é assim. Por exemplo, meus filhos mesmos, né? Minha filha agora está numa fase que está muito interessada por música e tal. Eu não ensino nada de partitura. Vai aprender, copia, ouve, replica, né? E depois o interesse crescendo, sendo necessário, vai aprofundando no conhecimento, né? Acho que a gente respondeu aí, né? Tá bom, galera? Então, comentem aí, deixem sugestões aí de assuntos novos pra gente também. Abraço. Valeu.